Vamos lá. Aula 4, tautologias, contradições e contingências. Qual que é o objetivo dessa aula? É simplesmente definir o que é tautologia, o que é uma contradição e o que é uma contingência. Para isso a gente vai usar as tabelas verdades, vai auxiliar a gente a definir esses conceitos. Tá? Então aqui é a referência, né, o capítulo 4 do livro. Vamos lá, então a gente vai começar, né, dizendo que isso é um tipo de classificação das proposições. Então, assim, você tem as proposições compostas, você vai ter, ela vai ser um desses três tipos, né? Tautologia ou contradição ou contingência. O que é uma tautologia, tá? A tautologia vai ser a proposição composta que quando você montar a tabela verdade dela, vai retornar para você sempre verdade, tá? É isso. Essa é a definição de tautologia. A gente usa tautologia como sendo uma coisa assim, talvez na linguagem corrente, de uma coisa que é redundante, uma coisa que é verdade sempre, tá? E na lógica, para a gente, é aquilo cuja tabela verdade retorna sempre valores verdadeiros, dependente de como está os valores lógicos dos componentes. Tudo bem? Então, aqui só mais uma explicação do que eu estou falando, né? Sobre a tabela verdade, essa é a definição. E aqui só uma palavra, só a etimologia da palavra, que tautologia, vem de junção de duas palavras gregas, a tauto, que significa o mesmo, e logia, que tem várias traduções, mas uma delas seria assunto. Tautologia é o mesmo assunto, tá? Você está falando a mesma coisa. E então nada melhor do que só ver alguns exemplos, para ficar claro esses nomes, tá? Uma coisa interessante é que a gente pode pegar os três princípios que a gente está usando na lógica matemática, e eles são tautologias, são coisas verdades. E aqui está em termos simbólicos, tá? Então, por exemplo, no exemplo primeiro aqui, a gente tem o princípio do terceiro excluído, que se pode em simbólico é assim, P ou não P, tudo bem? Ou é verdade ou é falso, né? O terceiro excluído você tem dois valores, uma coisa é ou ela não é. Não tem um terceiro valor, uma terceira coisa acontecendo. Aqui eu só peguei um exemplo bem besta, assim, em linguagem corrente, eu estou em casa ou não estou em casa, tá? Mas dá para você entender que isso é verdade sempre. Tipo, eu tô ou não tô. Então, isso é uma tautologia. Independente dos valores lógicos que você colocar no P, isso vai dar sempre V, vai dar sempre verdadeiro. Né? Porque se o P for verdadeiro, o ou já diz que isso é verdadeiro, né? E se o P for falso, como é que é não P, isso aqui é verdadeiro. E com o ou, se você tem um verdadeiro, você tem verdadeiro. Então, independente dos dois casos, você tem uma verdade. Esse aqui pode ser traduzido como o princípio da identidade, né? Aquilo é o que é. Se P, então P, tá? Isso também é uma tautologia, independe dos valores lógicos. Só tem uma proposição componente aqui, então se você põe o V aqui vai ser V. Se eu ponho o F aqui vai ser F. Então sempre vai dar verdade. Mesma coisa aqui, a gente acabou, num exemplo da aula 3, né, a gente viu, um pedacinho ali tem essa parte da tautologia, e esse aqui seria o princípio da não contradição, tá? Aí, em termos simbólicos, veja, o que diz o princípio da não contradição? A gente não vai trabalhar com proposições que assumem dois valores ao mesmo tempo, né, verdadeiro e falso, né, a gente vai evitar os paradoxos. Então não, né, na verdade que P e não P, tá? Então não tem. E isso também é uma tautologia, a gente vai construir as tabelinhas. Esse aqui é um pouquinho mais complexo, mas é um exemplo de tautologia. Então, para verificar, né, que é uma tautologia, a gente constrói a tabela verdade e fica tranquilo. Então, você faz todos os casos possíveis, né? Então, aqui eu tentei simplificar todos esses 4 primeiros exemplos aqui, coloquei aqui, né? Não construí a tabela verdade, como a gente estava construindo com todas as outras, mas como são coisas pequenininhas, né? Coloquei todas aqui numa tabela só.
Então, por exemplo, no primeiro caso, o P ou não P, né, independente dos valores de P, isso sempre vai retornar verdade. Aqui no segundo caso também, no terceiro e por fim no último também, sempre verdade. E aí eu tenho um outro slide que vai fazer a tabela verdade desse caso aqui, tá? Aqui eu já estou colocando as tabelas verdades direto, mas a gente pode acompanhar devagarzinho aqui, né? Eu tenho uma proposição composta. Primeira coisa que eu iria fazer é essa coluna do não. Depois eu viria pelo menos, eu poderia, aqui eu optei por vir pelo ou, né? Talvez eu deveria ter vindo pelo da esquerda para a direita, né? Para seguir a condicional. O e e o ou eles têm a mesma precedência, então não importa aqui a ordem. Mas na hora de fazer o condicional, você não pode se confundir quem que vem primeiro. Aqui ficou meio confuso, pode ser, né? E esse aqui vem depois desse. Então você tem que fazer, vai ter que olhar a setinha de lá para cá agora, para fazer a conta, né? Então, por exemplo, se esse aqui é verdadeiro, então esse é verdadeiro, então vai dar verdadeiro. Se aqui for falso, vai ser verdadeiro. Então a gente está procurando VF, mas nesse sentido aqui, porque eu só inverti a ordem aqui. Então você procura Vs, só tem dois, e os dois estão V aqui também. Então vai ter tudo verdadeiro. Porque é false aqui no antecedente, já vai implicar a verdade aqui. Então, quando você montar uma tabela verdade, e aí o resultado todo for verdade, você chama isso de tautologia. Isso é uma classificação da proposição, tá? Então é isso, é só essa definição. Deixa eu passar devagarzinho aqui. Uma contradição vai ser o seguinte, vai ser uma proposição composta cujo valor lógico é sempre falso, falsidade, sempre F, independente das componentes. Né? Então é aquele mesmo esquema. Em termos de tabela verdade, o que você vai obter como resultado vai ser sempre F. Falso, 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 falso. Tá? E aí a gente dá o nome para essa proposição de contradição, por exemplo. Então é só uma definição novamente. Tá? E você nota que se eu tiver uma contradição, e se você negar uma contradição, se você vai negar tudo que é F, vai virar verdadeiro. Então se você teve uma contradição e negar ela, você tem uma tautologia. Se você tem uma tautologia e negar a tautologia, você tem uma contradição. Tudo bem? Então tem isso também, é um fato. Exemplos. Pegar dois exemplos. Esse exemplo aqui é bom guardar, é o P e não P, é uma contradição, né? Estou falando que P e não P está ocorrendo ao mesmo tempo. Eu tenho uma bola e não tenho uma bola. Né? Isso é uma coisa que é falso. Uma das duas vai ser falsa. E tem uma conjunção e. Então, se uma das duas é falso, isso sempre vai dar falso. Tá? E essa daqui eu aumentei aqui, mas ela aparece essa primeira aqui disfarçada aqui dentro. Né? Porque tem o R e tem um não R aqui, tá? Então é meio que tem um E, tá conectando aqui, então vai aparecer essa primeira contradição aqui também. E a gente vai usar muito essa contradiçãozinha aqui, né? Tudo que a gente vai chegar, se a gente chegar em algo desse tipo, a gente sabe que é uma contradição. Mas aí, montando a tabelinha, a verdade da última, tá? É porque essa aqui acho que tá claro, né? Se isso aqui é verdadeiro, aqui vai ser falso, e se é E, como não tem falso, dá falso. Se esse é falso, já dá falso aqui. Esse aqui é só para ilustrar com mais linhas, né? Você constrói a partir dos parênteses, pode começar com não R primeiro, e depois o parênteses da esquerda, o parênteses da direita, e aí você vai chegar numa tabela verdade quando tudo é falso. Então isso é uma contradição. Tá? Então é mais uma definiçãozinha aí. Bom, eu falei que eu ia explicar três termos, né? A tautologia, contradição e contingência. O que seria então contingência? Quando eu tenho nenhum desses dois casos que foram anteriores, né? Se eu não tenho uma tautologia nem uma contradição, na tabela verdade já vai aparecer pelo menos uma linha verdadeira e uma linha falsa. Então, se eu tiver numa tabela verdade esses dois valores, eu já vou chamar aquele de contingência. Tá? Então é só isso. Aí você pode ter uma proposição que não é nem tautologia e nem contradição. Então, contingência, mais uma vez, né? Contingência é uma proposição que não é nem uma tautologia, nem uma contradição. As contingências também podem ser chamadas de proposições contingentes, indeterminadas.
É basicamente isso. Os exemplos vão surgindo, né? A gente fez alguns exemplos na aula passada e tinha lá bastante contingência. Sim. Temos um resultado aqui. Aqui são só alguns exemplos. Tem um resultado aqui importante, que é o seguinte. Lembra que a gente está trabalhando uma lógica formal, simbólica, e a gente se preocupa com a forma dos argumentos, a forma da proposição, como ela está montada, né, com relação aos conectivos, não muito com o conteúdo, o que aparece na frase, né? E o princípio da substituição é um princípio muito importante, né, nesse sentido. Quando você tem uma tautologia, ou uma contradição, mas aqui a gente está focando em tautologia, lá, então essa é uma proposição, né, tá lá, tem vários P e Q, R, e tem lá o C, então, de alguma forma, tá tudo conectado e sempre vai dar verdadeiro. Isso é uma tautologia. Então, não importa pra gente, uma vez que tem a tautologia, não importa os valores lógicos de P, Q e R. Toda vez que se o P for falso, o Q for verdadeiro, o R for verdadeiro, aquela construção sempre vai voltar verdadeiro. Certo? Então, aquela forma de proposição, ela é tal que independe dos valores lógicos das componentes. Sempre retorna verdadeiro. O que significa que eu posso trocar proposições por outras proposições, por trechos de proposições. Eu posso substituir aquele pedacinho por um outro pedaço, qualquer. E sempre vai manter a tautologia, sempre vai ser tautologia, porque ela independe se é verdadeiro ou falso aqui. Tá? Eu vou deixar assim, a gente vai pôr um exemplo, e aqui tem alguma explicação nesse sentido, tá, pessoal? Mas tá nessa fala, tá? Depois eu posso ler com vocês. Mas é assim, um exemplo. Isso aqui é uma tautologia, tá? Ser ou não ser, né? P ou não P. Então isso é verdade sempre. Então, independe se aqui for F, aqui for V, aqui for F, aqui for V. Então, você percebe que se eu substituir o P por qualquer outra coisa, aquela qualquer outra coisa é passível de ser avaliada e ser verdadeiro ou falso. Ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Mas essa construção, onde eu ponho o Pzinho ou não, e a mesma coisa que eu pus aqui, se eu manter essa estrutura, sempre vai ser verdadeiro. Então, aqui ficou muito grande, né? Eu cheio de texto aqui. Mas faz assim, no lugar do P, você substitui por alguma outra tipo de proposição, que é essa aqui. R, então, não Q. É uma outra proposição. Mas, onde está P, você substitui por isso. Então, aqui tinha P ou não P. Então, eu vou colocar R, então, não Q, ou não R, então, não Q. A forma foi mantida. A construção principal está mantida aqui. Então, aqui você tem o V e aqui você tem o não. E aqui você tem alguma coisa e aqui você tem o não alguma coisa. Tá? E aqui, isso aqui sempre vai ser ou verdadeiro ou falso. Né? E aqui vai ser ou falso ou verdadeiro por causa do não. Mas você já sabe que essa estrutura é uma tautologia. Então aqui, pessoal, eu nem preciso construir a tabela verdade disso, porque eu sei que isso é uma tautologia. Isso aqui é uma tautologia pelo princípio da substituição. Tá? Porque isso aqui, se isso aqui for verdade, aqui vai ser falso, né? Então verdade ou falso vai ser verdade. Se aqui for falso, ou aqui for, e aqui vai ser ou não falso, vai ser verdade. Então vai ser verdade. Tudo bem? Ficou claro esse daí? É só, como mantém, se eu tenho uma tautologia, se eu for substituir as coisinhas ali por coisas, eu não posso inventar algo do tipo assim, eu vou trocar o P aqui por alguma coisa e eu vou trocar o não P por qualquer outra coisa que não tenha a ver com isso. Não é a mesma coisa aqui. E aí você está transformando em outra proposição. Eu poderia colocar um S aqui, por exemplo, né? E aí eu acrescentei uma nova componente que não está em relação com essa aqui, então isso aqui é P, isso aqui deixa de ser P, é outra coisa. Aí sim, você está destruindo, não é o princípio da substituição, é outra coisa que você fez, né? Você mudou totalmente. Então a única preocupação que você tem é que se você for trocar alguma coisa, trocar certinho em tudo.
Deixa eu ver se tem mais algum exemplo. Basicamente é isso, né? Aqui tem um outro exemplo. Mas aqui é que eu só afirmei para vocês o princípio da substituição com relação à tautologia. Mas a lógica vale a mesma para a contradição, né? Porque a contradição, ela também não depende dos valores lógicos. Né? Uma vez que você tem lá toda a sua proposição no formatinho dela dando contradição, qualquer coisa que você substituir lá dentro certinho também vai ser contradição, porque não depende se é V ou F das componentes simples. Então, basicamente isso. Aqui tem um outro exemplo. É o seguinte, eu tenho... Isso aqui é uma contradição. Tá? A gente fez a tabela verdade e deu que, independente dos valores aqui, sempre vai retornar F para a gente. Então, se eu quiser substituir alguma coisa aqui, eu tenho que tomar cuidado e substituir certinho. Aí tem uma pergunta aqui, né? Isso aqui é uma contradição? Então, você fala, isso é uma contradição. Eu te pergunto, isso é uma contradição? E aí, pessoal? É ou não é? Parece só, se eu for montar a tabela, parece que ela vai ficar um pouco larga, né? Não longa para baixo, porque só tem uma, duas, só tem 3 componentes simples, então ela vai ter 8 linhas, mas eu tenho bastante continha para fazer, que vai aparecer um monte de parênteses aí, ela está ficando larga. Mas um exemplo aqui do princípio da substituição. É só você reparar que as coisas foram substituídas de alguma forma. Então, por exemplo, aqui eu tenho um parênteses, né? E eu tenho um E do meio. Então, tem esse E foi mantido, eu tenho esse parênteses aqui, né? Esse com esse e esse com esse. Então, meio que está mantido aqui. Aí, a estrutura. Eu tenho um outro E aqui, eu tenho um outro E. Que aparece aqui e aqui apareceu aqui. Esse E vem acompanhado de um não. Então, veja, parece que a gente substituiu o seguinte, parece que esse P foi substituído, né? Aqui eu não posso pôr esses símbolos, agora ficou meio confuso. Se eu pôr uma setinha, parece condicional. Esse P foi substituído por R ou não Q, então P. Parece que foi isso, né? Onde aparece o P, duro que só aparece uma vez o P. Eu substituí por uma coisa assim. Esse R foi substituído por algo do tipo P, E, Q, sem somente CR. Ele foi substituído, porque aqui aparece o não R, então aqui aparece não P, E, Q, sem somente CR, então tá certo. Aqui, esse aqui seria o meu P, esse aqui seria o meu R, e esse Q foi substituído por algo do tipo Q, então P. Então, esse aqui foi substituído por substituir o Q. E aqui seria o R também, né? O não R. Então, assim, é só entender, né, que você substitui essa por qualquer coisa aqui, isso aqui só vai ser V ou F no final das contas. Mas como essa estrutura é uma contradição, não importa ali se é V ou F e tal, você vai dar a contradição. Então é só uma coisa para se ter em mente, né, que é possível de fazer. Você pode substituir algumas coisas e manter aí a tautologia ou a contradição. Tá, esse é o fato mais importante aí dessa parte. Então a gente encerra aqui essa aula 4 lá bem rapidinho, né? Mas é sobre esses conceitos e o princípio da substituição. E aí, que a gente pode substituir coisas. Depois a gente vai usar isso mais para frente, tá, pessoal? Que é mais para vocês entenderem o conceito. Então, uma pausa para perguntas. Vocês têm alguma pergunta para fazer sobre isso, sobre o que é tautologia, sobre o que é contradição, contingência, o princípio da substituição? Ana Luísa, por favor. Eu não entendi muito bem o princípio. Tá. Tudo bem, o que é tautologia, por exemplo, né? Tá aí? Tá aí, Ana Luísa? Tá falando comigo? Pode falar, continua com o microfone aí. Ou eu caí?
Não, Não, tô não aí. caiu, não. O Ana Luísa caiu, eu não sei. Mas então, eu só vou repetir mais uma vez o princípio. Então, assim, a tautologia. Você percebe que é uma coisa abstrata, tá, pessoal? Só tô falando que é possível. O que a gente tem que entender que é sobre a forma, né? A gente não está muito se importando com o conteúdo, tanto é que a gente já está usando símbolos já direto. Mas nessa estrutura, se você montar a tabela verdade, você tem dois casos possíveis, ou P é verdadeiro ou P é falso. E o não P vai ser o falso verdadeiro. Como é um ou, né, P ou não P, montada a tabela verdade, você vai ter verdade, verdade. Tá? Então isso é uma tautologia. Mas percebe, você pode substituir o P basicamente por qualquer outra proposição, né? Claro, se colocar que ou não que, fica evidente que vai dar o mesmo resultado, vai dar tautologia. Mas eu poderia vir aqui e tentar fazer uma coisa mais complexa. Deixa eu ver alguém falou alguma coisa. Ah, sim, percebemos. Mas eu estou repetindo aqui, tá, Luiz? Você está acompanhando desde a hora que eu montei a tabela? Verdade aqui? Senão eu posso voltar. Bom, Pode você vai voltar falar. fazendo tudo bom. Assim, a gente voltou no exemplo, tá? P ou não P é uma tautologia. Então, se você montar a tabela, na verdade, de P e não P, ou não P, deixa eu apagar aqui para não confundir. Você vai obter isso. Né? O P é verdadeiro ou falso, ou não P é falso ou verdadeiro. Como é ou, toda vez que aparecer verdadeiro, vai ser verdadeiro. Isso é a tabela verdade disso. E o fato disso ser verdade de verdade, isso a gente classifica como sendo uma tautologia. Como eu falei, é um exercício abstrato, o princípio da substituição, né, é um princípio que diz que se eu trocar, por exemplo, a componente, de vez de chamar de P, eu vou ter outra frase que é Q ou não Q, é basicamente eu trocar as letras aqui e eu vou ter verdade. Então, assim, esse formatinho, se eu só trocar por componentes simples, do mesmo nome, só trocar o nome, né, eu vou obter tautologia de novo. Mas ele diz que você pode substituir por coisas mais complexas. Então eu posso trocar o Pzinho, deixa eu tentar deixar em minúsculo, né? Se eu trocar P e substituir por algo mais complexo, substituir por algo do tipo assim, R, então não S, deixar assim. Toda vez que aparecer P nessa proposição, eu trocar por isso, o que eu vou obter, né? Eu obtenho. No lugar do P, eu vou pôr esse negócio aqui. Eu vou obter isso aqui. R, então, não S. O ou e o não eu vou manter. E no lugar do P, eu vou pôr esse cara aqui, de novo, porque eu substituí o P por isso. E aqui vai ficar R, então, não S. Deixa eu mudar algumas cores. Então, o que eu mantive foi isso aqui. Você percebe que isso aqui é o que a gente chama de proposição composta. Eu poderia chamar de P maiúsculo, por exemplo. Então, no final das contas, eu obtive algo do tipo P ou não P, só que esse P, ele é uma coisa que depende de outras, né, componentes simples. Mas a forma, ele é ainda uma disjunção, onde ele relaciona uma proposição com a negação da mesma. Essa forma é uma forma de tautologia. Então, se você construir a tabela verdade disso aqui, a tabela verdade dela vai ser maior, né? Você vai ter 4 linhas agora. Você tem o R e o S, você vai ter V, 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 F, F, V, F, F. Se você construir a tabela verdade disso aqui, a resposta vai ser V, 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 V. Isso vai ser uma tautologia. Por quê? A tautologia, né, se você montou aqui, independente dos casos, independente daqui ser verdadeiro ou falso, e daqui ser falso ou verdadeiro, né, sempre retornou verdadeiro. Qualquer coisa que eu substituir aqui, né, e de forma igual aqui,
se eu trocar o P por qualquer coisa, isso aqui só vai me dar verdadeiro ou falso, não vai ter terceiro valor. Então, como essa estrutura, essa forma de proposição, ela independe de verdadeiro ou falso, né? Isso tudo eu já sei que vai me dar verdadeiro. Só pelo formato. Então, esse é o princípio da substituição. Se eu tenho uma tautologia e eu quero, por qualquer razão, né, trocar algumas proposições lá dentro, eu sei que ainda vou manter a tautologia. Mesma coisa para contradição. É isso, é basicamente isso. É um princípio, tá? Aí a gente vai usar, quando aparecer, eu posso avisar, aqui a gente vai usar o princípio da substituição. Então é uma coisa que está relacionada com tautologia e contradição, que são exemplos, né, que eu posso aplicar o princípio da substituição, por isso está aparecendo aqui. Mas é basicamente isso, é o fato de eu poder substituir e manter a tautologia. Fala, William. Ô, professor, a última linha ali eu não entendi muito bem, porque eu não estou conseguindo ver muito bem qual que é o caso que as duas vão dar F, sendo que uma sempre vai negar a outra. Não, são as componentes simples aqui, R e S. Então, esses dois termos são os mesmos, né? R, condicional negação do S, e a mesma coisa do outro lado. Só que do outro lado você tem a negação desse termo. Não, mas eu estou falando das componentes simples, R e S aqui. Eu construí a tabela verdade por alto aqui. Uhum. Tudo bem, aqui vai ser verdadeiro ou falso ou verdadeiro. Isso no geral. Tanto é que a resposta sempre vai ser verdade. Isso aqui é da componente simples, ó, o Rzinho pequeno e Szinho pequeno. Eles vão assumir, ou o R vai ser verdadeiro e o S vai ser falso. Isso pode acontecer, né? Ah, beleza. É o primeiro passo para construir a tabela da verdade. Então, se aqui pode ser verdadeiro e o S pode ser verdadeiro, mas o não S vai ser falso. Mas vai ter que ter esse caso, né? Vou ter que analisar o caso onde R, por exemplo, o R é falso e o S é falso. Não que isso aqui vai ser falso e falso. Isso aqui não. Isso aqui já é a parte. Isso aí é a sua conta final na tabela verdade, que vai resultar nisso. Aqui eu só estou falando por alto só. Mas se você quiser construir a tabela verdade aqui para você verificar que vai chegar nisso, tudo bem. Mas eu já estou falando que pelo princípio da substituição, você já. Então é uma coisa assim, pelo princípio da substituição você já deve saber que isso aqui vai chegar em tautologia. Se você conhece uma tautologia mais simples, tá, pessoal? É só isso, é só se você substituir qualquer coisa. Tautologia, de maneira correta, vai dar tautologia. É uma coisa, não tem muito mistério nesse princípio.